Olá, bem-vindo, bem-vinda você que acessou aqui este vídeo, que está aqui no nosso grupo VIP. Eu quero, durante alguns dias, passar muitas informações importantes aí para a sua saúde. Seja você bem-vinda e bem-vindo, você que está aqui neste grupo, porque a nossa saúde é o maior patrimônio que Deus deixou para a gente, a nossa saúde. E eu quero compartilhar conhecimento com vocês, porque tudo aquilo que Deus nos dá de bom, nós temos que aprender a compartilhar. E no decorrer de 30 anos aí eu tenho estudado sobre esses assuntos e eu quero passar aí muita coisa, muito conteúdo para você durante este período, ok? E se você estiver assistindo, se quiser passar esse link, tá? Aí do grupo para alguém que você conhece, alguém da família, algum amigo, algum parente, você pode ficar à vontade. Passa aí o link do grupo para que as pessoas também possam acessar aqui este vídeo e adquirir mais conhecimento, tá? O primeiro vídeo de hoje, queridos, eu vou falar sobre o porquê que surgem as doenças crônicas. Porque nós sempre temos essa inquietação, né? Por que eu fiquei doente? Por que eu estou com uma doença grave e eu não consigo me livrar dessas dores terríveis? Então nós temos que entender, querido, que todo problema tem uma origem, tá? Então tudo tem uma causa, tá? Então é importante entender essa questão. Nada surge por acaso, tá? Não é azar de ninguém que adquire uma doença grave, não. Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. E eu quero esclarecer algumas coisas neste vídeo para que você possa entender aí um pouco mais sobre como surgem as doenças. Eu quero contar a minha história pessoal para que vocês possam conhecer, tá bom? Há mais ou menos uns 30 anos atrás eu comecei a estudar sobre este assunto e eu comecei a trabalhar divulgando literatura sobre saúde. Então eu visitava as pessoas em suas casas, conversava com elas, descobria as suas necessidades e apresentava uma literatura que falava sobre as doenças, sobre a prevenção e o tratamento de doenças crônicas e como se livrar de custos aí com medicamentos que não curam, né? Então, e eu vendia essas literaturas para as pessoas aí nas casas, em repartições públicas, fazia palestras falando sobre os problemas dos vícios, do cigarro, do álcool, das drogas, sobre as doenças que mais matam hoje no Brasil e no mundo, nas empresas, né? As empresas convidavam a gente, e assim eu ministrava algumas palestras aqui dentro do estado de São Paulo, aqui na capital e também no Vale do Paraíba, tá? E no decorrer dos anos, trabalhei também com equipe aqui na capital durante 9 anos, liderando uma equipe que trabalha aí com essa literatura que é muito especial, que nos ajuda a adquirir mais conhecimento, tá? E agora, nos últimos anos, eu comecei a fazer um trabalho como terapeuta. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma missão de levar o quê? Saúde e esperança às pessoas. Porque é muito triste quando você vai ao médico e o médico diz que seu caso não tem cura, não tem esperança. Isso é muito triste. Então, o meu objetivo no decorrer aí dessas aulas, no decorrer da minha vida, agora daqui para frente, já faz alguns anos que eu estou fazendo um trabalho como terapeuta, para que as pessoas possam ter mais saúde, né? Possam ter esperança e conseguir realmente ter uma vida mais saudável, porque a cura é possível para todas as doenças. Olha que frase que eu estou dizendo agora, né? A cura, ela é possível para todas as doenças, porque Deus é o autor da cura. Se Deus é o autor da cura, é possível curar todas as doenças, né? Eu acredito, né, que Deus criou o ser humano, Deus criou o corpo humano. Eu tenho este conhecimento, eu acredito nisso, né, que Deus é o nosso Criador. Eu creio que você que está aqui me ouvindo também tem esta percepção, essa crença que Deus é o Criador aí do nosso corpo, da raça humana. E Deus criou o ser humano perfeito. Deus criou o ser humano perfeito, mas infelizmente ocorreu aí o pecado neste mundo e nós sofremos as consequências desse mundo ruim, cheio de pecado, cheio de doença e morte. E nós, queridos, sofremos as consequências dos erros dos nossos antepassados. Hoje, por exemplo, muitas doenças vêm devido à 4ª geração. Muitas vezes os nossos pais fizeram alguma coisa errada e nós colhemos as consequências. Muitas vezes os nossos avós fizeram algumas coisas erradas e nós colhemos as consequências. Herdamos essa herança genética, né? O nosso bisavô, tataravô, então nós herdamos até a 4ª geração. Então, infelizmente é uma realidade. Então hoje a ciência constata, né, que dentro das nossas células, né, nós herdamos aquilo que os nossos avós, os nossos antepassados fizeram e nós herdamos, né? Infelizmente isso é uma realidade. Então nós herdamos as coisas boas, que é né, e as coisas ruins também, infelizmente.
Então, querido, no decorrer desses 30 anos, eu visitei centenas e centenas e centenas de pessoas. Pude ajudar milhares de pessoas a ter mais saúde, mais alegria, mais disposição e ter esperança, porque a cura é possível para todas as doenças. Eu tenho aqui um livro que eu quero mostrar para vocês. O que eu falo aqui, não estou inventando nada, a ciência constata, né? Eu tenho aqui um livro muito interessante, chama-se A Ciência do Bom Viver. É um livro que eu gosto muito de ler. Nesse livro, queridos e queridas, diz o seguinte, olha. Nesse livro nos diz o seguinte, que, deixa eu ver que página aqui na página 112, né? Diz nesse livro o seguinte, olha. Todo o poder que opera a cura no ser humano, este é o poder de Deus. Olha interessante. Toda a cura que opera no nosso organismo é o poder de Deus. E Deus usa a alimentação, Deus usa a água, Deus usa o oxigênio, Deus usa os nutrientes, aquilo que é importante para a nossa saúde e alimentação, para promover a cura do nosso corpo. Mas, na verdade, Deus é o autor da cura, porque Ele criou o nosso organismo. Eu tenho aqui, só para ilustrar aqui para vocês, olha, eu tenho aqui o manual de carro da Ford, né? E eu tenho o carro da Ford, eu tenho aqui o manual, tá? E é o manual do fabricante, ou seja, quando a gente compra o carro, vem junto com o carro o manual. Ou seja, o fabricante, ele coloca no manual como que a gente deve cuidar do nosso carro. A gente comprou e vem o manual do fabricante. Ou seja, a empresa que fabricou o automóvel, ela sabe tudo que é necessário para manter o carro em ordem, para que ele não quebre antes do tempo. Então, toda orientação a gente recebe neste manual. Quando trocar o óleo do carro, que tipo de óleo a gente tem que colocar no motor do carro, quando que você tem que trocar ali a água, né? Ali aquele líquido do radiador, né? Quando que você tem que trocar ali aquele óleo ali do freio, né? O fluido de freio, ou seja, toda a informação de manutenção vem do manual do fabricante. Ou seja, e hoje a gente percebe que as pessoas cuidam bem mais do carro do que da sua saúde. Infelizmente, a gente percebe isso em algumas pessoas, né? Cuida mais do carro do que da sua saúde, né? Se alimenta da maneira errada, não cuida da saúde, não faz atividade física, né? Mas do carro ele cuida bem, né? Porque o carro ele acredita que custou muito dinheiro, então ele quer cuidar melhor do carro. Mas o nosso corpo, queridos, ele vale muito, só para você ter uma ideia. Se nós somarmos todos os órgãos importantes do nosso corpo, um ser humano vale mais ou menos 45 milhões de dólares. Olha a coisa tremenda. Então você que está me ouvindo aí atrás deste vídeo aqui na internet, você vale mais de 45 milhões de dólares. Só o seu pulmão vale 90 mil dólares. Só o pulmão, os pulmões. Os rins valem cerca de 70 mil dólares. A medula óssea é a mais valiosa. 2 milhões de dólares, só a medula óssea. Ou seja, somar todos os órgãos importantes do ser humano, o ser humano vale muito. Vale muito, porque é uma máquina perfeita que Deus criou. E olha que interessante, aqui nesse livro também diz o seguinte, olha. Quando qualquer parte do corpo sofre um dano, ou seja, tem uma doença, principia imediatamente o processo de cura. Os agentes da natureza põem-se em operação para restaurar a saúde. Então, queridos, olha que interessante, Deus colocou no nosso corpo mecanismos de defesa, as células do nosso organismo, elas estão prontas para combater vírus, bactérias, para combater as doenças naturalmente. Então, Deus capacitou o nosso organismo a restaurar naturalmente. Claro que a gente tem que dar condições para que isso aconteça, isso não ocorre assim por acaso. Nós temos que cuidar da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, então, são vários detalhes que têm determinado que a saúde e a doença. Tá? Então, quando você vai ao médico, o médico passa um medicamento, passa algumas orientações para você, não é o médico que curou a sua doença. É Deus, através dos agentes da natureza, através das suas células, que promoveu a cura. Então, Deus é o autor da cura. Por isso que devemos sempre agradecer a Deus, porque estamos aí ainda com vida, temos ainda a disposição de melhorar a nossa saúde. Você que está aqui me ouvindo aqui neste dia, eu sei que você pode estar passando por lutas, dificuldades, eu sei que as dores são terríveis, eu sei que muitas vezes você já foi ao médico várias vezes,
E talvez você que está me ouvindo aí tenha uma doença já há 18 anos, 20, 30 anos sofrendo de uma enfermidade e não teve ainda solução. Talvez você esteja tomando medicamentos aí controlados aí há muitos anos. Eu, por exemplo, conheci uma amiga da nossa igreja, aqui na região de São Paulo, que ela sofria, tá, da fibromialgia já há 18 anos. Pensa bem, uma pessoa que sofria da fibromialgia já há 18 anos. Já foi em vários médicos, o médico fala a mesma coisa, ela não tem cura essa doença. Nós vamos dar um medicamento aí para controlar o seu problema, mas não tem cura. Queridos, quando o médico diz isso, ele está dizendo a verdade naquilo que ele conhece. Realmente, muitas doenças crônicas, pela medicina, não tem cura. Mas eu disse aqui no início, já que Deus é o autor da cura, toda doença é possível curar, todas as doenças. Basta a gente cuidar desta máquina que ela vai funcionar corretamente, as doenças vão desaparecer. Eu vou dar um exemplo bem simples, né, na minha vida. Eu adquiri uma rinite já faz mais ou menos uns 25 anos. É uma rinite devido ao mofo, devido à poeira, né? Devido aí à falta de atividade física. Então hoje essa minha rinite ela não se manifesta. Por que ela não se manifesta? Porque já há muitos anos eu comecei a cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, então essa rinite ela não se manifesta. Agora, se eu voltar a transgredir as leis da saúde, com certeza a rinite ela vai se manifestar. Então isso é para todas as doenças, até o câncer. Tem pessoas que são curadas de câncer, né? Fez vários exames, o câncer não existe mais. Mas se ela não cuidar da saúde, se ela voltar a praticar coisas erradas que ela fazia no passado, o câncer ele pode voltar. Então toda doença é assim. Tem pessoas que eu conheço que ficaram curadas de diabetes, não tem mais diabetes. Mas se voltar a se alimentar de alimentação incorreta, alimentos industrializados, alimentos refinados e não praticar atividade física, a diabetes vai voltar. Então, o estilo de vida, o cuidado com esse corpo que vai determinar o que é a saúde e a doença. E eu quero, neste primeiro vídeo, queridos e queridas, trazer esperança para você, porque o seu caso tem solução. Deus ele faz algo extraordinário através dos agentes da natureza, através dos remédios que ele deixou para a gente através da natureza, que são os verdadeiros remédios. Às vezes a gente imagina que remédio é aquele que a gente vai lá na farmácia e compra, né, com receita. Na verdade, os medicamentos de farmácia eles não curam as doenças. Eles tratam os sintomas. Eles dão alívio às dores. Você que está me ouvindo aí sabe que os remédios eles ajudam, aliviam as dores. Tem alguns medicamentos aí que eles são muito bons para aliviar as dores. Já tem medicamento que já não resolve muito, né? O organismo já começa a acostumar com aquele medicamento e as dores são tantas, né? Aí nem aquele medicamento já resolve. Aí o médico tem que mudar, passar por um remédio já muito forte, né? Talvez até uma morfina, né? Para que você possa se livrar das dores. Então, queridos, os medicamentos não foram fabricados para curar as doenças, mas para tratar o que? Os sintomas. Por isso que os medicamentos eles não curam. E infelizmente, queridos, não existe interesse da indústria farmacêutica fabricar o medicamento para poder curar as doenças. Senão você vai usar o medicamento durante alguns dias e a doença desaparece. E aí eles vão deixar de ter um consumidor aí eterno. Então, queridos, hoje, infelizmente, a indústria farmacêutica não fabrica medicamentos para curar as doenças, e sim tratar o quê? Os sintomas das doenças, para que você possa viver, né? E vai vivendo, tomando medicamento, né? E até descansar, até morrer. Tá? Isso que ocorre. Tá? Então, queridos, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque é o nosso maior patrimônio. Né? E eu quero fazer você pensar um pouquinho. O que você vai fazer quando suas dores desaparecer? Quando sua saúde melhorar? Você vai ter mais qualidade de vida, você vai poder fazer mais atividade física, talvez você não consiga fazer devido às dores. Talvez você vai conseguir cuidar melhor da sua família, dos seus filhos. Talvez aí as dores estejam limitando você de fazer algo que você gosta de fazer. Talvez você queira passear, andar de bicicleta, fazer caminhada, até correr. Você não consegue devido às dores, devido às limitações que esta doença crônica tem afetado aí a sua vida. Então, meu trabalho neste vídeo, o meu objetivo aqui neste mundo é trazer esperança para você, porque é tudo possível para aquele que acredita. Eu quero mencionar aqui um pouquinho sobre a questão mental.
Tá? Eu, como terapeuta, eu uso muito essa questão de terapia mental. Isso é muito importante. Então, essa é uma ciência. A neurociência diz o seguinte, que o nosso corpo ele reage pelos estímulos da mente. Então, a pior coisa do mundo é quando você vai ao médico e ele diz que seu problema não tem solução. E aí, como você confia no médico, ele estudou aí 6 anos, 7 anos, né? Fez aí as suas especializações, e você acredita no profissional, e ele diz que seu caso não tem mais solução. Aí você coloca na sua mente, olha, meu caso não tem mais solução. E aí seu corpo, ele não vai mais reagir para combater aquela enfermidade. Por quê? Porque você já colocou em sua mente que não tem mais solução. Então, nosso corpo, ele reage pelos estímulos da mente. Então é muito importante você colocar coisas positivas na sua mente. Eu vou ficar boa, eu vou melhorar, minha saúde vai melhorar, eu vou ficar curado dessa enfermidade, Deus vai me abençoar, Deus é o autor da cura. Queridos, para tudo tem solução, até para a morte tem solução. Porque eu acredito que quando Jesus voltar, os mortos serão ressuscitados para viver eternamente no lar eterno. Eu acredito, creio que você acredita também. Então, queridos, é muito importante você entender que coloque em sua mente coisas positivas. Alimente os seus ouvidos coisas boas. Cuidado com pessoas que estão ao seu redor, pessoas pessimistas, pessoas negativas, que vai minando mais ainda a sua saúde. Fique perto de pessoas otimistas e pessoas que colocam coisas boas para você, que diz que você vai melhorar, que você vai ficar curada, que ainda tem condições de melhorar. Sempre há condições de melhorar. Queridos, até pessoas idosas têm condição de melhorar a saúde. Basta fazer algumas mudanças no estilo de vida. Nada vem por acaso. Queridos, o milagre não ocorre por acaso. Então, existe o que? A parte humana e a parte divina. Todo milagre acontece assim, né? Então, a nossa vida já é um milagre, né? Nós estamos vivos hoje pelo milagre da supervisão de Deus. Então, Deus cuida do ser humano, Deus supervisiona todo o nosso organismo, então a pulsação do coração, o batimento cardíaco, a circulação do nosso sangue é feito pela supervisão de Deus. Então, a nossa vida já é um milagre. E a cura das doenças também é um milagre de Deus. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Tá? Então, tudo aquilo que Deus deixou na natureza, nós temos que começar a usar, porque são os melhores remédios. No segundo vídeo, eu vou falar muito sobre os remédios da natureza que Deus deixou para a gente disponível, que não custa praticamente quase nada, né? Está presente aí na natureza e nós não deixamos de usar. Eu vou dar um exemplo agora, porque depois eu vou entrar mais a fundo nessa questão, eu vou dar um exemplo do sol. Existe uma fobia aí do sol que surgiu já há vários anos hoje no mundo, uma fobia pelo sol. Então surgiu uma onda aí que o sol faz mal, o sol provoca câncer de pele, né? E hoje houve uma fobia, né? E as pessoas começaram a se afastar do sol, começaram a usar, quando sai do sol, já usa protetor solar, né? Pessoas já não querem ficar no sol, porque acreditam que vai dar o quê? Envelhecimento precoce, não quer deixar o corpo exposto ao sol. Queridos, o sol ele é remédio, o sol ele não faz mal. Claro que você não vai ficar se torrando na praia o dia todo, que você vai ter queimadura exposta ali, né? Vai se queimar. Mas o sol é um remédio que Deus deixou na natureza. O sol ele vai estimular o nosso organismo a produzir o que? A vitamina D, que é um hormônio poderosíssimo, que combate doenças terríveis. Por exemplo, nesta epidemia que ocorreu hoje no mundo, as pessoas que tiveram níveis de vitamina D elevados no organismo, elas não sofreram os efeitos da doença. Olha que coisa tremenda. Um dos melhores recursos contra esta doença terrível que se alastrou hoje no mundo é o uso do sol. Ficar no sol aí das 10 às 2 da tarde, das 10 às 2 é o melhor sol, é o sol forte, né? Que ele estimula rapidamente a produção da vitamina D, que é um hormônio no nosso organismo. Então, quer se proteger dessa doença terrível que está se alastrando aí, que se alastrou no mundo nesses últimos anos? Tomar sol durante 15, 20 minutos, praticamente aí 60% a 70% do corpo, né? Se você ficar durante 15 minutos no sol, o seu corpo já vai produzir aí a vitamina D para que você possa ter saúde e disposição. Esses dias, inclusive, fui ao médico fazer um exame de rotina, né? E constatou que a minha vitamina D estava baixa, né? Então, eu mesmo cuidando da minha saúde, aí tomando sol, né? Eu achava que eu estava tomando sol o suficiente, mas não era o suficiente. Às vezes a gente acha que andar um pouquinho no sol, né, ficar só tomando sol aqui nos braços e no rosto já é o suficiente. Não é, o ideal é você
colocar uma roupa de banho, né, e tomar sol como se fosse um remédio, ficar aí durante 10, 15 minutos no sol, como se fosse realmente um tratamento, expor o seu corpo no sol, como se fosse uma terapia realmente. Aí o seu corpo realmente vai produzir a vitamina D. E aí eu tive que fazer o quê? Suplementação. Eu vou falar isso também no terceiro vídeo, a importância, né, de fazer a suplementação, porque só alimentação não é suficiente, né? Infelizmente quem vive aí numa cidade, a vida moderna, né, a correria da vida moderna, só alimento não é suficiente, muitas vezes nós precisamos fazer o quê? Suplementação, ou seja, repor aquilo que está faltando no organismo, repor a vitamina C, a vitamina D, alguns sais minerais, né, o iodo, né, o magnésio, que sempre está faltando no nosso organismo, então nós temos que repor, e é sempre bom fazer alguns exames, né, para ver como é que está aí as vitaminas, os sais minerais no nosso organismo, ok? Outra coisa importante que eu quero passar para vocês aqui nesse vídeo, queridos, a questão aí mental que eu estava mencionando, isso é muito importante, tá? Nós temos que nos preocupar com alguns detalhes que nós devemos realmente pensar um pouquinho, tá? Como está o ambiente que você está vivendo? A sua casa, o ambiente de trabalho? Você convive bem com as pessoas que você tem relacionamento? Porque muitas das doenças crônicas vêm devido a questões emocionais. Vou dar um exemplo, é a fibromialgia. Talvez alguém que esteja aqui me ouvindo, aqui nesse vídeo, tenha esta doença, a fibromialgia, que tem relação aí emocional. Tá? Inclusive, eu quero passar uma informação aqui, vou dar um exemplo aqui da minha esposa. Né? Minha esposa ela tem uma doença autoimune, tá? E a sua doença autoimune está muito relacionada com a parte emocional. E hoje ela não usa mais corticoide, não usa mais medicamento. Hoje ela aprendeu a usar alguns nutrientes orgânicos, que eu vou passar aqui no terceiro vídeo, né? E hoje ela consegue tratar o seu problema sem tomar remédios controlados. Olha que maravilha! Usando aquilo que Deus deixou na natureza. Então é possível, né? Então minha esposa ela tem uma doença chamada síndrome de Jogle. Então ela tinha muitas dores nas articulações. Dores no corpo todo, não conseguia subir escada, não conseguia fazer as atividades mais simples, né? Ela tinha muitas dores. E quando estava com muita crise, tinha que tomar um medicamento forte, os corticóides, né? Que aí inchava, ficava todo inchava os pés, né? E aí tem os efeitos colaterais dos medicamentos. Então hoje ela não usa mais. No final, no terceiro vídeo, eu vou passar o testemunho dela, ela vai falar aqui no vídeo também, para que você possa entender que tudo é possível. Basta a gente acreditar, basta a gente crer em Deus, ter fé, esperança e colocar na mente aqui coisas positivas. Queridos, cuidado com pessoas pessimistas e negativas que você está convivendo aí no seu relacionamento. Cuidado, né? Vá num bom profissional que seja o quê? Otimista, um profissional que dê coisas boas para você, que diga que você vai melhorar, que você vai ser restaurada, né? E assim tudo vai acontecer da melhor maneira possível, né? Outra coisa que eu quero mencionar a importância com respeito a como é que surgem as doenças, eu quero colocar aqui alguns detalhes, alguns exemplos por que surgem algumas doenças crônicas, né? Eu já falei sobre a herança genética, que a gente recebe muita herança dos nossos antepassados, só que a grande maioria das doenças crônicas vem devido aos nossos hábitos desde a nossa infância. Muitas vezes a gente foi criado com alguns hábitos que os nossos pais não tinham conhecimento. Por exemplo, meus pais não tinham conhecimento de algumas coisas que hoje já eu tenho conhecimento e eu tenho como passar para os meus filhos. Então, quando os meus pais eles eram mais novos, eu era criança, eu tinha algum tipo de hábito, eu comia algumas coisas que a gente acreditava que fazia bem à saúde, era um hábito que a gente tinha, né? E hoje eu descobri que não faz bem à saúde. Tá? Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Vocês conhecem o refrigerante. Então, quando eu era criança, né, a gente tomava refrigerante e ninguém tinha conhecimento que fazia mal, que não era saudável. Naquela época ninguém tinha esse conhecimento, né? Hoje eu estou com 57 anos, né? Então já há 30 anos que eu adquiri conhecimento que o refrigerante não é saudável, então eu devo deixar de lado. Só que naquela época a gente não tinha conhecimento. Então muitas vezes a gente ficava doente na época, pegava resfriado direto, por quê? Porque tomava muito refrigerante, muito açúcar. E o açúcar diminui a nossa imunidade. Aí uma dica para você que está ouvindo aqui esse vídeo, né? Então, o açúcar refinado, os açúcares, né, que hoje existem nos produtos refinados, nas bolachas, né, nos doces, né, o açúcar do refrigerante, enfim, o açúcar ele diminui a nossa imunidade.
Então, é o primeiro ingrediente que faz cair grandemente a nossa imunidade. Então, se você se livrar do açúcar refinado, vai ser uma maravilha aí para a sua vida. Então, queridos, muita das doenças vêm devido à nossa infância. Pessoas que também tiveram uma infância um tanto conturbada, um ambiente não muito saudável, um ambiente carregado, muitas intrigas, problemas de relacionamento desde a infância. Então isso também vai minando a nossa saúde. Às vezes uma criança cresce num ambiente assim hostil, isso pode desenvolver algumas doenças crônicas emocionais, e essas doenças emocionais também podem afetar a parte física também. Pode surgir dores e doenças crônicas podem surgir, porque a mente está ligada com o corpo. Então o que afeta a mente afeta o corpo. Está tudo ligado, né? Então às vezes a gente vai no especialista, né, no neuro, né, e para tratar de uma doença, né? Ou às vezes a gente vai no cardiologista para tratar aí a doença do coração, mas às vezes a questão é emocional. Por exemplo, minha mãe ela tem 81 anos, então o seu problema cardíaco hoje é mais devido ao quê? Emocional. Então quando ela está tranquila, a pressão não sobe. Tá? Quando ela está nervosa, quando ela está agitada, a pressão sobe. Então, muito emocional. Então as emoções interferem muito na nossa saúde, na saúde do nosso corpo, ok? Então, eu quero passar aqui algumas informações para você, por que surgem algumas doenças. Outra coisa também, porque surgem muitas doenças crônicas, toxinas. Então, nós nos alimentamos de muitas toxinas no decorrer da nossa vida, desde a infância. Né? Por exemplo, toxinas que vêm através dos alimentos industrializados. Nós temos aí o que? Os agrotóxicos que vêm aí nas frutas, verduras e hortaliças. Nós temos aí os conservantes nos alimentos industrializados, os conservantes, que são químicas, né, que também fazem mal à saúde. Muito sódio, aromatizantes artificiais. Então, todos esses ingredientes artificiais também podem minar a nossa saúde e pode desenvolver doença crônica no futuro. Então, às vezes você tem alguma doença grave hoje, por exemplo, como reumatismo, artrite, tá? É devido a que toxinas no decorrer dos anos, né, e provoca aí um processo inflamatório. O seu corpo não conseguiu eliminar aí no decorrer dos anos essas toxinas, né, e chega uma hora que o corpo ele não suporta mais, tá? Outra coisa importante que eu quero passar para você sobre a definição de doença. Uma das definições de doença, né? Doença nada mais é do que uma reação do organismo diante das transgressões às leis da saúde. Olha que interessante essa definição. Então, doença, ela não surge por acaso. Então, doença nada mais é do que um aviso do organismo diante da transgressão às leis da saúde. Então, quando o nosso corpo ele fica doente, quando a gente sente alguma dor, é o nosso organismo avisando que alguma coisa está indo errado. É um sinal de alerta. Então, as dores são sinais extremos do organismo que alguma coisa está indo errado. Então, quando você tem uma dor muito forte, uma dor crônica, que ela persiste no seu corpo, são sinais extremos que você tem que procurar um especialista, tem que descobrir qual é essa doença e tratar a causa das doenças, não tratar a doença em si, não tratar só os sintomas. Esse é um problema da medicina hoje, infelizmente, na maioria dos casos. Não são todos os profissionais de saúde que tratam só a doença em si, mas infelizmente a maioria só trata a doença e os sintomas, não trata a causa das doenças. Então, meu trabalho como terapeuta é ajudar, estimular o seu organismo para que o seu corpo possa resolver essa questão e tratar realmente a causa do problema, não meramente os sintomas. Eis o segredo. Vou dar um exemplo bem simples para você entender melhor. Vamos supor que na sua casa esteja com goteira, tá? Tem o telhado que você está com goteira aí na sua cozinha. Aí o que você faz? Você coloca um balde, né, para não molhar o piso aí da cozinha. Então você coloca um balde, né, uma bacia para não molhar o piso. Então, só que o ideal para resolver o problema da goteira na sua casa, você tem que consertar o quê? O telhado. Amigos e amigas, na saúde é a mesma coisa. Não adianta a gente tomar o medicamento para controlar a doença, sendo que o ideal é tratar o quê? A causa da doença. Entendeu? É simples. É ver o que você fez de errado no passado, fazer uma avaliação epigenética, ver como está o seu estilo de vida. Eu, por exemplo, quando faço uma avaliação epigenética com as pessoas que eu tenho cuidado, eu faço uma avaliação a fundo.
como foi o passado da vida dessa pessoa, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, como é o seu estilo de vida, o que ela faz, o que ela come, o que ela bebe, que hora que ela dorme, ou seja, eu faço uma avaliação completa para descobrir o que? A causa, a raiz do problema. Mas muitas vezes os médicos não têm esse trabalho, não têm essa dedicação e só vai passando medicamento, medicamento, medicamento e você aí vai se entupindo de remédios para a vida toda. E outra coisa, queridos, os medicamentos alopáticos nós sabemos que têm muitos efeitos colaterais. Principalmente os medicamentos para as dores, os analgésicos, afetam muito os rins. Existe uma causa uma causa de mortalidade muito grande na América do Norte, nos Estados Unidos, devido ao uso contínuo de analgésicos. Então, a droga que mais mata nos Estados Unidos são os analgésicos. Olha que coisa tremenda. A droga que mais mata nos Estados Unidos são os analgésicos. E aqui no Brasil não é diferente. Tá? Muita gente está sofrendo aí um problema nos rins, sofrendo de algumas doenças crônicas, porque tomaram muito medicamento no decorrer dos anos. E aí o corpo chega uma hora que ele vai abrir o bico, ele vai reclamar, a doença vai surgir, porque a doença é um aviso, né? E que a doença é um aviso que você não está cuidando do seu corpo como deveria. O remédio ele ajuda, a curto prazo ele ajuda, é uma maravilha. Então o remédio ele impede a pessoa morrer naquele momento. Só que a médio e longo prazo, os medicamentos eles fazem muito mal à saúde. A curto prazo é uma maravilha. Tá? A pressão está muito alta, você vai tomar um remédio, ela controla e impede da pessoa ter um AVC, uma parada cardíaca, enfim, né? Os medicamentos eles são necessários. Tá? Eu não sou contra o uso de medicamentos, eu sou contra o uso de medicamento contínuo, sendo que Deus colocou na natureza aquilo que faz bem ao seu corpo, faz bem à sua saúde. Mas na emergência você tem que usar o medicamento. Ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém é masoquista, né? Tá com muita dor, não vai usar o remédio? Sim, naquele momento você pode usar o remédio, ok? Agora eu vou passar no terceiro vídeo que diz quais são alguns recursos que você pode usar para tirar dores sem tomar remédio. Olha que interessante. Existem recursos aí da saúde na área de nutrição que você pode tomar, que ele trata as dores naturalmente e não é remédio. Não tem contraindicação, não tem efeito colateral. No final eu vou passar essas informações para vocês, tá? Outra coisa importante que eu quero passar, além das toxinas que podem surgir doenças através das toxinas, nós temos também a causa de algumas doenças é a vida sedentária. Então a falta de atividade física no decorrer da vida provoca doenças crônicas. Tá? Então a lei da saúde é o movimento. Então você movimentar o seu corpo todos os dias, isso promove a saúde do organismo. Então, um dos recursos que Deus deixou na natureza que promove a nossa saúde é a atividade física. Então, em média, o ideal é a gente caminhar pelo menos 10 passos por dia. Então, se você está trabalhando, procure caminhar no ambiente de trabalho onde você esteja, né? Se você trabalha sentado, procure levantar e fazer aí algumas caminhadas, né? No próprio local de trabalho você pode fazer isso, ou no final do dia, ou de manhã. Então nós temos que fazer o quê? Andar pelo menos aí uns 10.000 passos, né? Para que o nosso corpo possa ter aí uma atividade, o sangue possa circular aí em todo o nosso organismo e com isso vai evitar doenças crônicas aí no futuro, tá? Então sedentarismo é uma das causas aí do surgimento de doenças crônicas, né? Outra causa, queridos, de surgimento de doenças crônicas, né? É alimentação industrializadas, então alimentação incorreta, tá? Então, por exemplo, hoje você vai na padaria, você compra lá o pãozinho francês, né? Gostoso, né, o pãozinho francês, né? Só que ele não tem nutriente. Ele não tem fibras, não tem sais minerais, não tem vitamina, só tem ali amido. Vai dar energia, né? Vai matar a fome, né? Mas você não vai ficar nutrido com o pãozinho francês, né? Então, muitas vezes a gente mata a fome de manhã, já viu o brasileiro, né? Toma um café com manteiga, né? Ou melhor, um café com leite, né, com pão com manteiga, né, e acha que está nutrido, né? Você matou a fome naquele momento, mas você não está nutrido. Então, a alimentação de manhã precisa ter o quê? Vitaminas, tá? Sais minerais, proteínas. Alimentação completa, vitaminas, sais minerais, tá? E as proteínas. Então é importante, né? O alimento regulador, o energético e o construtor. São 3 tipos de alimentos que a gente tem que ter de manhã, almoço e também no final do dia.
tá? Então isso é muito importante para você evitar as doenças crônicas, alimentação saudável, né? E, infelizmente, os alimentos refinados, eles são pobres em nutrientes e por isso chega uma certa idade que a doença surge. Lembra que eu falei sobre o carro, né? Então não adianta você colocar no seu carro uma gasolina ruim que vai dar problema no motor. Não adianta você colocar um óleo que não é compatível com o motor do seu carro, que ele vai parar de funcionar. Nosso corpo é a mesma coisa. Se você não nutrir o seu corpo aquilo que é necessário para que possa manter a vida, manter a saúde, vai chegar uma hora que a doença vai se manifestar. É a lei da causa do efeito. O que a gente semeia, a gente colhe. Se você semear semente de abóbora, você vai colher abóbora. Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você semear coisas ruins, você vai colher coisas ruins. É a lei da natureza, a lei da causa do efeito. Então, cuidando bem deste corpo, nosso corpo vai ter o quê? Saúde, as doenças não vão surgir. Entendeu? É fácil, dá para entender, né? Então, queridos, outra coisa importante com respeito ao surgimento das doenças, que eu já mencionei, né? É a questão das toxinas, relacionamento, tá? Vida sedentária. Nós temos também a questão aí dos alimentos industrializados, tá? Outro item importante que eu quero passar para vocês é a falta de um sono reparador. Olha que interessante. Falta de sono reparador. O nosso corpo ele foi programado por Deus para descansar à noite, para ter um sono reparador à noite. Algumas pessoas trabalham à noite, né? Aí não tem jeito, tem que ganhar o pão de cada dia, né? Trabalha à noite e dorme durante o dia. Mas para ter uma saúde boa, o ideal é trabalhar durante o dia e dormir à noite. E ter pelo menos aí em média 8 horas de sono, de um bom sono reparador. Então muitas pessoas não têm uma saúde, uma vida saudável, porque não têm o sono reparador. Aí, porque à noite o nosso corpo ele se refaz, as nossas células se refazem e elas começam a combater as doenças crônicas à noite. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Vamos supor que você seja uma dona de casa, né? E você trabalha em casa e também trabalha fora, tá? E aí você pede para o seu esposo consertar o quê? A pia, tá? Aí o esposo fala bem assim, meu bem, eu vou consertar a pia no fim de semana, porque durante a semana não dá tempo para mim consertar a pia da cozinha, eu vou consertar no fim de semana, tá? E aí no fim de semana, quando ele tiver o quê? Tempo disponível, ele vai e conserta a pia. Queridos, nosso corpo é mais ou menos assim. Durante o dia, no decorrer do dia, o nosso corpo está trabalhando, o sangue está circulando, né? Tem que fazer todo o processo digestivo, a gente come 3 refeições diárias, né? Muita gente come mais vezes ao dia, que não é saudável, mas come várias vezes ao dia, nosso corpo está trabalhando o tempo todo, né? A mente está trabalhando o tempo todo, né? E o corpo ele não tem tempo para poder combater as doenças durante o dia. Agora, à noite, quando o nosso corpo está em repouso, as nossas células vão combater as doenças à noite, porque à noite elas têm tempo. À noite a gente está o que? Repousando, a nossa mente está repousando, e aí as nossas células estão combatendo o que? As doenças naturalmente à noite. Por isso nós precisamos ter um sono reparador. Dormir pelo menos aí às 10 horas da noite, levantar às 6 horas da manhã, ou dormir às 9 horas da noite e levantar às 5 horas da manhã. Tá? Então não pode dormir muito tarde, porque o nosso corpo ele não produz o que? Os hormônios do bem-estar, a melatonina. Então é importante dormir o que? Cedo, levantar cedo, que faz bem à saúde. Tá? Então quem dorme tarde, levanta tarde, isso não é saudável. Então isso é importante o que? Para você evitar as doenças crônicas, ter um sono reparador. Outro detalhe também importante com respeito a por que as doenças surgem. Normalmente as pessoas no geral não tomam água suficiente. Deixar de tomar água. Então uma pessoa, por exemplo, de 70 quilos tem que tomar pelo menos aí 2 litros de água por dia, pelo menos. Então, se a pessoa tem 100 quilos, né, pelo menos aí 3 litros de água por dia. Então, nós temos que tomar água, porque 70% do nosso corpo é água. Então, não dá para ter saúde sem tomar água. Então, muitas doenças crônicas surgem porque a pessoa não toma água. Se não toma água, o nosso corpo ele não consegue eliminar as toxinas através da urina, tá? E fica aquele acúmulo de toxinas, aí vai surgir um processo inflamatório, principalmente nas articulações, artrite, né, o reumatismo, né? Por quê? Porque a pessoa não toma água e o corpo ele não consegue eliminar as toxinas se a pessoa não tomar a água. Olha que interessante. Então Deus fez as coisas certinhas. Tudo aquilo que nós temos na natureza é importante para a saúde.
Respiração correta. Às vezes nós não temos uma respiração correta. Nós temos o quê? Que respirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca. Respirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca. Então nós temos que reeducar a maneira correta de respirar corretamente. O oxigênio é um grande remédio, controla o estresse, controla o sistema nervoso. Tá? Então o oxigênio ele é fundamental para o nosso organismo. O oxigênio, né? A gente pode ficar algum tempo sem tomar água, sem comer, mas sem o oxigênio ninguém fica, né? Então o oxigênio é fundamental para a gente ter saúde. Eu, por exemplo, levanto de manhã, faço minha ginástica, meu alongamento, abro a janela, que eu moro em apartamento, e faço essa ginástica respiratória durante 5 minutos. Respirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca. Respirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca. Isso vai fazer com que você promova o quê? Uma restauração das suas células, né? A restauração da sua saúde naturalmente através do quê? Da respiração. Olha que interessante. Controla o estresse, o sistema nervoso. A belezinha, né? Deus faz as coisas tudo certinho. E nós às vezes não damos valor no oxigênio, no ar que nós respiramos. Se você mora no interior, se você mora perto de uma área verde, melhor ainda, né? Quem mora na cidade grande, na poluição dos carros, né? Realmente fica mais difícil ter uma respiração aí com ar puro, né? Mas se você morar numa área verde, você vai ter uma vida muito mais saudável, ok? Então, queridos, outra coisa também importante para a gente ter saúde é ter equilíbrio, ser temperante. Aquilo que faz bem à saúde eu vou usar com equilíbrio, aquilo que faz mal à saúde eu vou deixar de lado. Isso chama-se temperança, domínio próprio. Ter equilíbrio em todas as coisas. Eu sei que comer demais faz mal, então eu vou comer aquilo que é suficiente. Eu sei que esse alimento faz mal, eu não vou usar. Eu sei que usar algum tipo de bebida faz mal, eu não vou tomar. Então, temperança é você saber usar aquilo que faz bem, com equilíbrio, e deixar de lado aquilo que faz mal. Aquilo que faz mal, que eles não têm negociação. Não tem negociação. Faz mal, deixa de lado. Porque senão as doenças vão surgir, não tem como. Então, se você quiser se livrar dessas dores crônicas, se livrar dessas doenças terríveis, tem que voltar a seguir as leis naturais de saúde que o próprio Deus determinou. Então, queridos, isso é muito importante, isso é muito importante. Se você fez muita coisa errada no passado, esquece o que eu fiz de errado no passado. Começa a partir de hoje a fazer coisas corretas. Começa a cuidar do seu corpo a partir de hoje. Esqueça o que você fez de errado no passado. Começa a partir de hoje. A nossa vida começa a partir de hoje. O passado já é passado. Não adianta a gente ficar preocupado com o passado. Comece a cuidar da saúde a partir de hoje. A partir deste vídeo. Agora eu tomei uma decisão de cuidar melhor da minha saúde. Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar. Eu vou fazer minha parte, minha família vai colaborar. Tudo vai dar certo. Tudo vai melhorar. Tudo é possível para aquele que acredita. Basta você acreditar, ter fé que as coisas vão acontecer. Outra coisa importante também, queridos, com respeito à área mental, que isso é muito importante, eu quero colocar algumas coisas aqui nesse primeiro vídeo que vai te ajudar bastante aí a pensar um pouquinho sobre a sua saúde. Querido, as influências mentais são tremendas. Foi feito um estudo com respeito à atividade física, olha que interessante, o poder que a mente exerce sobre o corpo. Olha que coisa tremenda. Pegaram 3 grupos de pessoas nesse estudo científico, né? 3 grupos de pessoas. Pessoas que não pensavam em fazer atividade física e também não faziam, é o primeiro grupo. Segundo grupo, as pessoas que só pensavam em fazer atividade física, só no pensamento, mas não faziam na prática atividade física, que é o segundo grupo. Terceiro grupo, pessoas que pensavam e faziam atividade física. Elas pensavam em fazer e também faziam atividade física. Depois de um certo período desse estudo, né, foi constatado o seguinte, que o primeiro grupo, a musculatura não desenvolveu, atrofiou. O segundo grupo, que pensava em fazer atividade física, mas não fazia, teve uma melhora na parte muscular, houve uma certa melhora, foi bem melhor do que o primeiro grupo.
Agora, o terceiro grupo, a melhora aí na musculatura foi grande, foi uma grande diferença, porque além da pessoa pensar, ela fazia atividade física. Aí a musculatura desenvolveu muito mais do que aquela pessoa que só pensava em fazer, mas não fazia, e menos ainda daquele primeiro grupo que nem pensava em fazer atividade física e também não fazia nada. Ou seja, a musculatura do primeiro grupo não desenvolveu, atrofiou. A musculatura do segundo grupo que só pensava, melhorou um pouquinho a musculatura, mas a musculatura do terceiro grupo, que além de pensar fazia atividade, melhorou grandemente a musculatura. Então, queridos, esse estudo constatou o seguinte, que a mente tem uma influência sobre o corpo. Mesmo o segundo grupo não fazendo atividade na prática, só de pensar em fazer, já houve uma melhora. Olha que interessante. Outra coisa importante com respeito à questão da fé, da esperança e da oração. A oração é importantíssimo. Olha que interessante. Foi feito um estudo em um hospital, 2 grupos de pessoas. Um estudo científico nos hospitais, 2 grupos de pessoas. Um grupo, havia várias pessoas orando por esse grupo. Pessoas com doenças semelhantes. Tá? O segundo grupo, não havia ninguém orando por esse segundo grupo. Depois de vários dias, aquele primeiro grupo que as pessoas oravam por aquele grupo de pessoas, que eles não sabiam que alguém estava orando por eles, se recuperou de maneira muito rápida do que o segundo grupo, que ninguém estava orando por eles. Olha que coisa tremenda. Então, existe uma ciência, a gente sabe que isso funciona, não tem uma explicação, né? Mas funciona. Mas entendemos, né, que a mente tem uma influência poderosa sobre a saúde do corpo. Por isso que é importante você acreditar naquilo que você vai fazer a partir de hoje. A partir do segundo vídeo eu vou falar mais alguma coisa sobre os remédios que Deus deixou na natureza. Vou contar algumas histórias de pessoas que foram vencedoras, conseguiram melhorar da sua saúde, foram curadas. No terceiro vídeo também vou passar muita coisa nesse sentido. Eu quero dizer o seguinte para você, aqui neste momento. Tenha fé, tenha esperança. Deus tem um plano especial para a sua vida. Tá? Ninguém nasceu por acaso. Nós somos vencedores. Tá? Só o fato de nós passamos a existir neste mundo já é um milagre. Então, o fato de nós nascermos, né, no meio de milhões e milhões de espermatozoides, nós passamos a existir já é um milagre. Nós somos vencedores. Nós chegamos em primeiro lugar, né, lá no óvulo da nossa mãe, né, e nós fomos gerados. Então, nós já somos campeões, já somos vencedores. Eu sei que você está passando por lutas e dificuldades, mas tem de bom ânimo que tudo tem solução. Que tudo tem solução. Tá? Eu estarei orando por você no decorrer desses dias. E logo eu vou soltar o segundo vídeo para que você possa conhecer um pouco mais sobre como estimular